podemos chegar onde chegamos. Por isso vem o título do trabalho, Onde Estávamos Enquanto Tudo Isso Acontecia. Falo, talvez, de forma mais próxima para a minha geração. O que não vem à luz do simbólico, adverte Lacan, aparece no real. O ruído onde tudo se pode ouvir e prestes a submergir com seus estrondos. Uma lei não escrita sela o pacto e grava na cartografia da barbárie o apagamento da memória que produz a repetição da brutalidade como suplência da política há muito tempo liquidada. Como se estivéssemos no nevoeiro, não percebemos que 1964 não terminou. Formas ferozes de um gozo atroz que não pode ser nomeado, reconhecido ou barrado pela legalidade que regula a vida comum, insistem como dejetos do simbólico. Tortura, assassinato, repressão, censura, perseguição da dissidência de qualquer natureza, degradação do espaço público, devastação do sistema de ensino, aniquilamento da cultura, miséria material e simbólica atestam os efeitos desse gozo e do flagelo que a ele corresponde. Contida no último ciclo latino-americano de chacinas civilizatórias, a ditadura civil-militar, implantada no Brasil a partir de 1964, consumiu corpos e devorou espíritos em seus aparelhos letais. O uso covarde da força lacerou a carne, destruiu impiedosamente a cultura viva brasileira, conteve lutas e inibiu os laços, para que os ditadores cumprissem o seu desígnio velado: purgar o corpo social de qualquer elemento que pudesse oferecer alguma resistência a uma abertura generalizada ao capital internacional. O restabelecimento das condições de acumulação do capital e da expansão do poder das classes economicamente dominantes a partir da década de 1960 cobrava dos estados a privatização da esfera pública, a reversão dos quadros regulatórios e a submissão integral ao domínio do mercado. Implantado de forma brutal na América Latina, a partir da década de 1970, esse projeto autoritário e sanguinário de restauração do poder econômico exigiu, além da força do aparelho repressivo estatal, um esforço programático para criar um clima de opinião favorável à nova colonização do mercado. Um marco civilizacional, mesmo para padrões brasileiros, foi então impiedosamente quebrado. O sequestro da política e a consequente supressão do direito a ter direitos demarcou um território despojado de espaço público, onde a ideia de cultura como cultivo da capacidade humana e o resultado do exercício dessas habilidades segundo determinadas normas desapareceu sob a visibilidade midiática ordenada como uma espécie de ficção totalitária do país. Sob essa representação abjeta da realidade, o anti-intelectualismo adquiriu uma dimensão inédita. A falta de acesso da população à cultura letrada foi naturalizada e a reflexão séria, esclarecida, fortemente combatida, assegurando com isso a continuidade do pensamento espetacular através de uma geração submissa às suas leis. Aqueles que ficam passivos, sempre olhando, não agem, apenas repetem a única linguagem que lhes ensinaram a falar, como se tudo estivesse já a diluir-se numa espécie estranha de dimensão. 1964 insistiu em continuar. Expurgados da sociedade, os elementos resistentes à reversão do processo civilizatório, os ditadores, protegidos pela censura midiática e
por uma lei abjeta de anistia, não tiveram dificuldades para controlar o teatro de máscaras, no qual assumiram o papel de agentes do futuro de liberdade e democracia orquestrado pela economia de mercado. O Bloco Civil Militar, operante desde 1964, arrematou o conjunto da obra inaugurando a nova República, com um golpe de veludo, afastando Ulisses Guimarães da linha sucessória de Tancredo Neves, o qual, por sua vez, havia negociado com os militares a sua homologação pelo Colégio Eleitoral. De resto, legitimado pela dramaturgia cívica da campanha das diretas. Nesse passo, chegamos à próxima anomalia institucional, um Congresso ordinário com poderes constituintes, afastou a Constituição da política democrática e desvinculou o regime dos negócios das finalidades constitucionalmente estabelecidas. A blindagem da Constituição efetuada através do bloqueio efetivo dos direitos econômicos e sociais, esterilizados na condição de meras normas programáticas, inaugura uma nova fase de desemancipação social, assegurada a estrutura básica da acumulação, os riscos dos negócios recaíram sobre a população economicamente fragilizada, que, tendo consumado o aprendizado do medo, se desmobiliza diante de qualquer aviso sobre a fragilidade da economia nacional. Com espantosa displicência, assistimos à decretação de um estado de emergência econômico que alterou as instituições democráticas e suspendeu o núcleo emancipatório da Constituição Federal. Índices ignóbeis de concentração de renda, conquistados com a falência programada da maior parte da população. Calamidades públicas secretamente planejadas para obtenção de vantagens privadas. Máxima coerção fiscal e penal para a população e sórdida anistia para os promotores da pilhagem social. Violência difusa, censura midiática, marginalização da oposição e da crítica. A tereva branca já havia se espalhado incontrolavelmente quando a combalida soberania popular sucumbiu ao protagonismo de especialistas destituídos de responsabilidade política e dotados de plenos poderes para salvaguardar o regime de negócios da potencial ameaça democrática. Cerceada a possibilidade da população participar das decisões que afetam a sua existência, as leis positivas perdem a sua força. O laissez-faire dos devoradores mais fortes substitui as garantias fundamentais. Só no mundo de cegos, diz Saramago, as coisas serão o que verdadeiramente são. A extorsão da política e o aniquilamento da cultura nos devolveu o domínio de uma legalidade natural que desafia sistematicamente o direito posto e convoca seus operadores a um trabalho interpretativo contínuo de comunicação e crítica das regras jurídicas que reconstrói, sem qualquer controle democrático, a ordem normativa da sociedade. No plano das relações político-jurídicas, argumenta Gambari, a vida sob uma lei que vigora sem significar é aquela própria do estado de exceção. Nele, a normatividade jurídica é dividida em dois planos: a forma da lei, a pura vigência sem aplicação, e a força de lei barrada, a aplicação sem vigência, ou seja, a decisão que ao desaplicar a lei revela-se como força. Um novo golpe veste toga. Nessa treva que experimentamos com as vísceras, nessa vertigem que nos faz querer sair de cena e da qual procuramos fugir desesperadamente, precisamos coragem para reconhecer o sistema de repetições
que marca a nossa história como uma espécie de sentido simplesmente aberto ao real do poder, alguma espécie de transe. Gozamos com a destruição do outro e não percebemos que esse gozo mortífero é justamente o que nos aniquila. A perpétua recorrência da mesma coisa, Freud chamou de pulsão de morte. Testemunha de um reencontro esperado e da nossa curiosa obstinação em gozar plenamente, a pulsão de morte efetua o seu trabalho discretamente. Dentro de nós há alguma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que nós somos. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que dá para fazer bloco de 3 perguntas, aí as pessoas que quiserem podem vir aqui na frente. Aí se vocês quiserem direcionar para alguma das 2 palestrantes ou deixar em aberto para caso elas respondam. Faz lá em cima para te ver. Oi, então, boa noite, eu sou o Rodrigo, do PET também, e a minha questão é sobre a potência e a relação que a professora fez sobre como os grupos identitários é uma coisa muito nossa, do nosso tempo, que é essa alternativa que se alterou na passagem desse último século, com os grupos identitários se oferecendo mais potentes que a classe. E talvez ele seja muito fruto da crise das experiências socialistas, do socialismo real do século XX, e eles acabaram se difundindo dentro de retóricas que incitam a valorização das especificidades. Então, acaba que a gente secciona, como tu disse, e eu até diria que fragmentariza, que se por um lado ele acaba difundindo dentro de direitos muito específicos que uma visão de classe não conseguia entrar dentro dessas especificidades, mas que